A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor a todos. Vamos abrir nossas Bíblias hoje em Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 13. A igreja pode se sentar. A paz do Senhor a todos do canal da igreja, sejam bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreve, compartilha as mensagens, essa e todas as outras que já estão no canal. Abençoe vidas. E se você também quiser uma oração, tem embaixo na legenda o celular, o WhatsApp do pastor José Henrique. Você também poderá entrar em contato com ele por esse WhatsApp. Amém? Amém, igreja? Amém. Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, ele voltou do Jordão aqui porque ele havia sido o quê? Batizado. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Versículo 1 e 2. Irmãos, a mensagem dessa noite é: se o diabo tentou a Jesus, vocês acham que ele tenta a nossa vida ou não? Se ele foi capaz de tentar a Jesus, imagina eu e você, que somos frágeis, suscetíveis ao erro. O que ele vem fazendo com a nossa vida em relação às tentações. Mas o capítulo 1 e 2 é muito específico para a gente. Eu, quando estudo a Bíblia, quando eu leio, eu gosto de pegar todas as passagens e trazer para a minha vida atual. O que eu posso aprender com isso hoje? O que eu posso usar essa palavra hoje na minha vida? E aqui fala que o Jesus estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Ele havia voltado do Jordão, onde ele foi batizado. E concluímos também que ele teve fome quando acabou os 40 dias. O que a gente conclui? Que ele estava em oração e jejum. Então, é um manual para mim e para vocês. Como vencer as tentações? Estarmos cheios do Espírito Santo. Como que a gente consegue estar cheio do Espírito Santo? Em oração e jejum. Se Jesus teve que orar e jejuar, imagine eu e você. O que nós temos que fazer? O preço que nós temos que pagar hoje, na nossa vida hoje, no cotidiano, para estarmos próximos do Senhor. Versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Irmãos, imagine você, a tentação que foi, quando você está com muita fome, e você tem a possibilidade de transformar uma pedra em pão, para saciar o seu desejo. E é aqui que o diabo entra, com muita sutileza em nossas vidas. Ele usa de artimanhas da minha necessidade, da sua necessidade, para nos levarmos ao pecado. Cada um aqui tem um ponto fraco, cada um de nós tem uma dificuldade, atravessa por problemas, estamos enfrentando lutas. E é aí que o diabo entra e tenta pegar essa nossa necessidade e transformar em algo bom para o nosso prazer. Só que tudo que nos tira do propósito do Senhor não é de Deus. Tudo que nos tira o propósito de Deus aqui não era que Jesus transformasse o pão, a pedra em pão. Ele poderia? Poderia. Com estalar de dedos, com piscar de olhos, com a mente, ele poderia? Poderia. Mas era o propósito de Deus? Não. Então, se ele tivesse transformado, ele teria saído do propósito de Deus, do Pai dele. E nós? Como estamos resistindo às armadilhas que o diabo coloca na tentação na nossa vida do dia a dia? E ele ainda fala: se tu és... O que ele usa aqui? Ele mexe com o quê? Com o ego. Mas se você é homem, por que você não faz isso? Ah, mas você é crente, então você pode fazer isso. Mexe com o nosso ego. E humanamente, nós, quando mexe com o nosso ego, nós temos a tendência de fazer o que o outro fala. Se ele fez isso com Jesus, vamos abrir os olhos, porque o pisca-alerta está ligando na minha vida e na sua vida. Quando algo for para o nosso prazer e quando algo mexer diretamente no nosso ego, irmãos, vamos orar. Porque grande chance de não ser algo
vindo do trono de Deus. Amém? Versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que ele fala que a gente deve o quê? Nos alimentarmos da palavra de Deus. Quando ele fala aqui, mas de toda a palavra de Deus, é de Gênesis, Apocalipse. E não apenas as minhas partes favoritas e as suas partes favoritas. Nós temos a vontade de nos apegarmos somente o quê? Nas promessas de Deus, no Novo Testamento, na graça. Mas a Bíblia não mudou. O Deus da graça é o Deus do fogo consumidor. O Senhor não mudou. Tudo que a gente faz tem as consequências. Não é, ele fala toda a palavra de Deus. Irmãos, é toda a palavra de Deus. As minhas favoritas e as que eu não gostaria de tanto de obedecer, mas que eu preciso obedecer. Nem só de pão nós vamos viver, mas também de oração e jejum. Amém? Versículo 5, para quem está acompanhando. E o diabo, levando-o a um alto monte, levou quem? Jesus, a um alto monte, mostrou-lhe um momento do tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo o poder e toda a glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adoraste, tudo será seu. Nós somos bombardeados diariamente, nos dias de hoje, em especial pela internet, que nós só somos felizes se nós tivermos bens materiais, poder e glória. O maior desejo do inimigo é ser adorado. Mas nós, conhecedores da palavra, sabemos que a adoração e o louvor, e nós devemos nos prostrar somente a Deus, exclusivamente a Deus. O diabo então o quê? Ele oferece uma alegria terrena, mas não é aqui a nossa casa, irmãos. A nossa casa verdadeira, a nossa morada, o nosso objetivo é o céu. Não vamos perder a nossa salvação, não vamos perder a nossa comunhão com Deus por bens dessa terra. Ah, não, mas eu não faço isso. Será, irmãos? Quantas vezes o nosso objetivo é ganhar muito dinheiro, melhorar de vida, transformar a vida nossa, nossa família e de todo mundo, e fazemos tantos planos. E para isso, a gente deixa de vir à casa do Senhor. Nós estamos extremamente cansados e sobrecarregados. A gente dorme a primeira noite sem orar, na segunda noite sem ler a palavra. Quando já percebemos, já se passaram 7 dias, 15 dias, nos esfriamos e nos enganamos que o quê? Não, eu estou firme com o Senhor. O que o diabo faz? Ele nos tenta. É pecado ter bens materiais? Não. É errado trabalhar? Não. O trabalho é digno em toda a Bíblia. Em Provérbios, o que Jesus fala? Nos compara para sermos como quem? A formiga, que trabalha e ajunta no tempo do verão, para no tempo certo, aproveitar, desfrutar do que ela trabalhou, do que ela plantou, do que ela colheu. Então o Senhor ama o trabalho e o Senhor abomina o preguiçoso. Então são coisas diferentes. O Senhor não está falando para sermos preguiçosos e acomodados, mas o Senhor está falando para que o nosso coração não seja voltado exclusivamente para os bens materiais. Se o diabo falou para Jesus, eu te dou todos os bens, ele promete para a gente também. Ah, se você abandonar sua família em prol do trabalho, se você não... Tem filhos órfãos de pais vivos. Tem esposas viúvas de maridos vivos. A pessoa só vê... Tem gente que sai de casa no determinado horário, os filhos estão dormindo. Volta, os filhos já estão dormindo novamente. Final de semana... Não, esse final de semana eu vou ficar com minha família. Acontece um imprevisto, é chamado no escritório, ou algumas donas de casa. Já viu aquelas mulheres que limpam a casa, ninguém pode entrar? Quando ela limpa, acabou, você não pode nem pisar. Por quê? Ela se torna o quê? Escrava daquele bem. Ela se torna escrava daquilo ali. Tudo que nos afasta de Deus, das promessas do Senhor, de servir e adorar a Ele, é uma quê? Cilada do inimigo. Amém? O que Jesus respondeu no versículo 8?
E Jesus respondendo disse-lhes: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Irmãos, não tem como a gente servir o dinheiro, servir ao trabalho, servir os amigos e servir Deus ao mesmo tempo. As nossas escolhas, as nossas prioridades determinam a nossa vida futura. A minha prioridade e a sua prioridade é que vai determinar aonde nós vamos morar. Não é sair pregando para todo mundo, ser inconveniente, não é isso. O Senhor nos chama para intimidade com Ele. O Senhor nos chama para sermos íntimos dEle, a cada dia mais próximos. Quem tem filhos, sabe o que eu vou dar, um exemplo que eu vou dar. Quando a gente tem filho pequeno, dependendo do jeito que a mãe olha, ela não precisa falar nada. Você olha, o filho já retrai ou ele vai. Esse final de semana, meus meninos, a gente estava viajando, meus meninos queriam comer um bolo. Aí olharam para mim, aí eu fiz assim, só olhei. Eles entenderam que o quê? Podia ir lá se servir. Se eles estão fazendo alguma bagunça, dependendo da mãe, ela só olha, eles já viram. Isso é ouvir a voz com intimidade. E como nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos tendo intimidade suficiente com o Senhor para ouvir a voz dEle e saber que Ele está falando conosco? Ou será que a voz que nós estamos ouvindo é a voz da tentação, é nos deixarmos pelo caminho que o diabo quer nos conduzir? Precisamos ter o quê? Intimidade com Deus. Versículo 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhes: se tu és filho de Deus, novamente trabalhando com o ego, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham em suas mãos, para que nunca tropece no teu pé em pedra alguma. Irmãos, o Senhor, nós temos autoridade para orar para que os anjos nos obedeçam? Não. O Senhor ora e Ele dá ordem aos anjos para que os anjos nos protejam? Sim. Os anjos podem nos proteger? Sim. Mas o Senhor criou todas as coisas, inclusive a lei da gravidade. Não é porque o Senhor dá ordem aos anjos para nos proteger que nós temos legalidade e autoridade para sairmos fazendo loucuras na terra, não. Por exemplo, não é porque o Senhor dá ordem aos anjos para me proteger e te proteger que você pode pegar seu carro numa estrada, ultrapassar na faixa dupla e orar, enquanto você está lá no meio, orar: não, Senhor, mande seus anjos para me proteger. O Senhor não vai. Se você for pular de paraquedas, seria muito bom que você vista o equipamento corretamente, sabe manusear o equipamento, pegue umas aulas antes de pular. Você não pode pular e falar: Senhor, agora abre o paraquedas. Os anjos nos protegerem não nos dá legalidade para infringirmos leis e sairmos do que Deus ordenou. Muito pelo contrário, nós somos espelhos. Muitas pessoas estão olhando para a nossa conduta. Não é porque os anjos, se o Senhor quiser dar ordem a eles, eles vão nos proteger, que o Senhor quer que tudo que nós façamos é para o nosso único prazer. O Senhor, na palavra dele, o que ele fala? Que ele abençoa e escuta uma oração com o coração aquebrantado, contrito. Mas o Senhor não ajuda a gente para o nosso prazer somente. Existem regras a serem cumpridas na terra e regras que devemos cumprir do reino de Deus. O que Jesus responde então? No 12. E Jesus respondendo lhe disse-lhe: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Irmãos, não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito. Queira eu ou não, Jesus falou: não tentarás. E muita coisa que a gente faz nessa vida, nós estamos tentando ao Senhor. Nós estamos querendo que Ele nos proteja, nos livre e nos guarde, sabendo que estamos fazendo o quê? A coisa errada.
Você pegar seu carro e atravessar a avenida aqui sem olhar para um lado para o outro, grande chance de você bater. Diferente de você estar correto, atravessando, vem uma pessoa desgovernada e o Senhor te livra de um acidente. Diferente de você estar atravessando na faixa, vem uma pessoa e atravessa e o Senhor te livrar daquele acidente. Aí são coisas distintas. Nós não devemos viver tentando a Deus. Se as leis da terra estão aqui, elas precisam e devem ser seguidas e obedecidas. Desde que não confronte também com a lei de Deus, que é adorar somente ao Senhor, nos prostrarmos somente na presença do Senhor. São leis e mandamentos que nós cristãos devemos seguir e obedecer fielmente. No versículo 13: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Irmãos, por algum tempo significa o quê? Que ele voltou a tentar ao Senhor. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, em oração constante e em jejum, nós vencemos a tentação do dia. Mas o diabo, ele não desiste. Na Bíblia fala que ele está ao redor para o quê? Matar, roubar e destruir. Não é porque eu venci a tentação de hoje que amanhã ele não vai voltar. O que na Bíblia fala? Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Então a oração, o jejum e a comunhão com Deus precisam ser diárias. Precisam ser constantes em nossas vidas. Amém? Eu espero que você tenha aproveitado a nossa live de hoje. Compartilhe também as outras que estão nos dias anteriores. Se inscreva no nosso canal. Nós encerramos por aqui em nome de Jesus.